está em cada um de nós. E em você também. Eu digo que você pode, você consegue, você tem potencial para ir adiante. Acredite em si mesmo, seja confiante rumo ao seu objetivo. Entenda, você nunca foi, nem será um zero à esquerda. Não dê ouvidos para aqueles que lhe subestimam, que te chamam de inútil de ninguém. Ninguém nunca existiu, você é alguém. Alguém são pessoas que existem, incomodam muita gente. Então siga em frente, porque a cara é você. Acreditar em si mesmo e ter certeza do seu sonho. Lembre, Deus em primeiro, porque Ele conta com guerreiros, homens e mulheres que sabem que querem verdadeiros, verdadeiras. Você vai conseguir, você vai chegar lá. Tenha fé e acredite no seu potencial. Eu vou conseguir, você vai, eu vou chegar lá, você vai, eu vou conseguir. Diga, eu vou conseguir, chegar lá, eu vou chegar lá, você vai, eu vou conseguir. Pode acreditar. O que eu puder fazer, eu vou fazer pra te ajudar. O que não estiver ao meu alcance, acredite, eu vou orar. Vai dar tudo certo, perto está o Senhor. Dos que invocam e continuam no mesmo propósito. Espelhe-se no homem, das mãos e dos pés furados, rosto cansado, corpo cortado. A cruz foi fraca, não deteve. O rei dos judeus não parou o propósito de Deus. Sua missão é ser vencedor, porque ele foi vencedor, mesmo usando uma coroa de espinhos. Saiba que com Deus você nunca estará sozinho. Eu vou conseguir, você vai, eu vou chegar lá, você vai conseguir. Eu vou conseguir. Diga pra todo mundo ouvir. Eu vou conseguir, você vai eu conseguir. Vou chegar lá, eu vou conseguir. Presta atenção. Puder fazer, eu vou fazer pra te ajudar. O que não estiver ao meu alcance, acredite, eu vou orar. Vai dar tudo certo, perto está o Senhor. Dos que invocam e continuam no mesmo propósito. Espelhem-se no homem, das mãos e dos pés furados, rosto cansado, corpo cortado. A cruz foi fraca, não deteve. O rei dos judeus não parou o propósito de Deus. Sua missão é ser vencedor, porque ele foi vencedor, mesmo usando uma coroa de espinhos. Saiba que no programa de hoje estamos recebendo a visita do psicoterapeuta Fábio Antunes. Ele é psicoterapeuta holístico com técnicas de avaliação, equilíbrio, recomendação, especialista em dependência química e transtornos obsessivos compulsivos, aquela famosa doença do toque. Técnico em iridoterapia, aí mexe com íris, holística, consultor organizacional em dependência química em comunidades terapêuticas e faz diversas palestras em diversos lugares sobre os temas aqui de acordo com a sua especialização. É voluntário há mais de 11 anos no Amor Exigente e hoje estará abordando esse tema maravilhoso por uma família mais unida e mais consciente em relação ao detrimento, ao uso de substâncias, todas aquelas coisas que acontecem com a família quando se tem um dependente químico. Ele vai estar abordando muito bem. Vocês vão ver mais uma história de sucesso. Então continue aí no programa Família, que nós vamos já abordar, explorar um pouco mais esse assunto. E é muito importante a sua participação. Nós temos uma especialista que tira dúvida de você. Entre em contato conosco através do nosso e-mail, programaabc@netservicos.com.br ou pelo nosso hotline 11 18, deixa eu dar uma olhadinha porque mudou o nosso telefone, é 11 73 18 84 36. Continuem prestigiando. E agora nós vamos falar um pouquinho com o psicoterapeuta Fábio Antunes. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Prazer é nosso. Vamos explorar um pouquinho desse seu conhecimento e saber, assim, de logo de início, quem é o Fábio Antunes, esse psicoterapeuta? O Fábio Antunes é um dependente químico em recuperação, né, que passou por diversas dificuldades na infância e foi ocasionando essas complicações até chegar ao uso de drogas. Iniciou o uso de drogas muito cedo, com 9 anos, né, devido à dificuldade emocional que eu tive. E
passei a fazer esse abuso devido às facilidades que eu tive em casa, com as separações do meu pai e da minha mãe. Eu manipulei minha mãe para ir trabalhar na rua, fui trabalhar na noite, vendendo rosas, vendendo algumas coisas nos bares e afins, e adentrei a esse mundo de forma muito fácil, né? E passei a fazer a utilização do álcool, das outras substâncias, e como eu estava muito ocioso na madrugada, acabei com que me perdendo, né? E tive uma trajetória com muita dificuldade. No início, eu tive uma dificuldade porque o meu pai fazia uso de álcool e eu não aprovava aquilo. E aí eu abusava de outras substâncias e não do álcool. Falo, não, eu não quero ser um alcoólatra e ficar caído na rua. E aí eu parti para os inalantes, parti para a maconha, para a cocaína. E fui fazendo abuso cada vez mais dessas substâncias, como todos os dependentes químicos acabam ocorrendo. Até que um dia, esse meu pai entrou em recuperação. Através do quê? De irmandades? Através da instituição do Padre Haroldo. Foi internado lá, recebeu o tratamento, começou a fazer cursos, se tornou um coordenador terapêutico e foi coordenar uma comunidade em Goiás. Nesse período, eu já tinha feito um relacionamento, constituído família, muito desestruturada, e essa minha esposa engravidou e esse meu filho veio com uma pequena deficiência, a hidrocefalia. E nós, né, marinheiros de primeira viagem, não sabia como lidar com a situação. E essa minha carga emocional acabou aumentando. E a única coisa que eu sabia para amenizar era fazer o uso das substâncias. Passei a frequentar os lugares de baixo nível e não conseguia me desvencilhar disso, porque lá eu me sentia igual, parecido. O meu estado depressivo era tão grave que eu não conseguia conviver na sociedade normalmente. Então eu me afundava, me enfiava na casquinha do caramujo e não queria sair de lá. Até que um dia, né, esse meu pai me perguntou se eu queria ir me cuidar. E eu falei, não quero, não preciso. Nessa época eu tinha parado com a cocaína, tinha parado por conta própria, mas eu continuava na maconha. Né? E falava que aquilo não tinha problema nenhum, que era muito aceito, comentava que existia países que eram legalizados e que eu ia me mudar para lá. E isso ocasionou um transtorno muito grande para ele, porque ele sabia que era um engano que eu estava dizendo. E eu passei a ouvir vozes, né? Eu estava até comentando com uma pessoa da produção sobre esse fator que foi fundamental para mim. Eu passei a ouvir vozes e dizia assim para mim, você precisa se cuidar para cuidar dele. E quem que eu tinha que cuidar? Do meu filho, que tinha uma dificuldade muito grande, que até antes de eu me internar, ele tinha passado por 7 cirurgias. E todas as vezes ele entrava no centro cirúrgico e voltava sorrindo e eu não entendia aquilo. Como ele estava feliz e eu passando por aquela depressão tão profunda e não entendia por que ele estava feliz. Até que uma dos outros convites
resolvi ir. Fui para a instituição, mas para fugir de São Paulo, para sair daquela rotina, daquela zona de conforto. Vai para o uso, sai do uso. De manhã eu estudava em uma escola e eu tinha alguns amigos que tinham um poder aquisitivo bom. Aí eu ia para a casa desses amigos e fazia uso. Aí à noite eu ia para a favela. E essa rotina, ela ficou quase que 2 anos, 3 anos. Até que o dia eu entrei na instituição. Quando eu entrei na instituição, sumiu as vozes que eu ouvia. E aquilo já me chamou a atenção. Só que a minha intenção era ficar 20 dias lá na instituição. Olha, vou sair, vou conhecer outro estado, vou conhecer outro lugar, vou conhecer como que é a comunidade. E no 15º dia, nos grupos anônimos e nos grupos de apoio, nós chamamos de despertar espiritual. O Bill fala sobre o despertar espiritual em alguns textos dele. E eu creio que foi um despertar espiritual que me fez prosseguir, né, no tratamento e entrar de cabeça no tratamento. Lá era uma fazenda e nós tínhamos uma plantação de cana que era para fazer ração para o gado. E eu fui lá fazer minha parte, que era podar, cortar o matinho para não interromper o processo de crescimento da cana. Só que eu sou de São Paulo, nunca tinha pego numa enxada. Lá eu fui descobrir que tinha que amolar a enxada para carpinar na laborterapia. E com esse ocorrido, no momento, eu senti uma raiva enorme. Eu falei, eu vou pegar minhas coisas e eu vou embora. Eu não vim aqui para ficar carpinando cana, né? Uma que eu não tenho essa habilidade e outra que não é para isso que eu vim. E aí quando eu peguei meu equipamento e estava voltando para casa para arrumar minha mala, um garoto me encontrou no meio do caminho e falou assim, mas quantos dias faz que você não usa? Eu falei, faz 15 dias. Ele, é milagre isso. E aí eu parei para refletir. Eu parei e fazia alguns anos que eu não conseguia ficar uma semana. E aí, a partir daquele momento, eu entrei de cabeça no programa. Mas você retornou para a instituição ou foi para sua casa? Não, eu não retornei, não consegui chegar na casa. Eu voltei para a plantação e terminei meu trabalho. Acredito que nem perceberam a sua saída. Não, eu não tive a saída da instituição. Eu só tive a saída do local de trabalho até a chegada à casa, à residência, ao meu quarto. Eu encontrei o menino, então o processo foi de minutos. Realmente. E aí, esse menino, a última informação que eu tive, ele estava no uso. Mas ele salvou minha vida. Ele foi uma pessoa muito importante no meu processo de conscientização, né? E ele foi o mentor, a ferramenta do poder superior para me dar esse despertar. Você teve um insight naquele momento, né? Ele falou, 15 dias? Fantástico. É um milagre. É um milagre. E a partir daí eu entrei de cabeça. Aí fui... E ficou quanto tempo na instituição? O tratamento era de 9 meses, eu fiquei 10 durante esse processo. Lá é uma instituição católica, eu fui fazer o curso de Crisma e a graduação da Crisma ia ser um mês após o término do meu período. E aí eu resolvi ficar e fiquei de visita lá e pude apreciar num outro prisma como que era a comunidade, porque eu participava de algumas atividades, porém eu não tinha obrigação de participar. E foi muito importante, foi essencial para mim aqui. Você tinha que idade na época? Eu entrei lá com 23, saí com 24 anos. Correto. Isso, a partir desse momento, você vai buscar reforços para manter a sua sobriedade ou você, nesse processo, vai ter algumas recaídas?
Não, eu não tive nenhum processo, nenhum lapso, né, Não recaiu. não tive nenhum. A partir dos 24 anos, realmente você adotou a recuperação, um estilo novo de vida. Eu acredito assim, se tem aquela programação e se ela for seguida, é muito raro ter um lapso ou uma recaída mesmo. Né? Quando eu peguei, na realidade, a primeira vez que eu tive acesso aos 12 Passos foi com o 12 Passos para Cristão. E eu resumi o livro, fiz o resumo, fiz meu 4º passo. Eu fiz os 12 passos lá dentro. Teve pessoas que não conseguiram fazer isso. Aliás, nem ficam esse tempo que você ficou. Nem ficam. E eu tive esse privilégio de conseguir ter passado por lá e ter feito. E quem que leu os meus passos? O meu pai. Né? O meu pai, ele teve uma ação fundamental nesse processo de recuperação, porque ele, durante a vida, ele não me ensinou tanto como durante esses 10 meses. E mesmo depois de eu sair da instituição, ele me deu outras lições, né? Porque quando eu estava com 2 anos e 6 meses limpo, ele passou por um processo de recaída e nessa recaída ele veio a falecer. E isso eu poderia ter falado, não, mas a recaída é normal, aconteceu, e ter utilizado de forma negativa. Só que, mais uma vez, ele veio para me mostrar que a recaída pode me levar à morte. E foi um choque muito grande. E o meu filho estava na UTI. Então, eu fiz o enterro do meu pai numa segunda-feira, na outra segunda-feira eu tive que fazer do meu filho. Caramba, que idade seu filho tinha? 5 anos. 5 anos. E esse processo, durante esse período eu estava numa espiritualidade muito boa, então eu consegui absorver e amparar a família, porque a família desabou. Sem dúvida. E a prática da programação, a frequência às reuniões, a frequência aos grupos de mútua ajuda, fez com que eu estivesse equilibrado no período e consegui dar um suporte para a família. Você já estava há quanto tempo abstêmio? 2 anos e 6 meses. E frequentava grupos de mútua ajuda? Frequentava grupo. Narcóticos. Inclusive no velório do meu filho tinha mais membros dos grupos do que próprios familiares. Você frequentava grupos de NA e A? NA, Amor Exigente. Maravilha. Onde a porta está aberta, eu estou entrando. Perfeito, muito bom, muito bom. E de lá para cá, eu fui me interiorizar e ver que eu não passei, né, esse processo de vida à toa. Eu tinha que fazer algo para mudar, porque tinha muitas crianças, né, porque quando eu iniciei o uso, era criança. Muitas crianças vão entrar nisso. E se eu puder fazer algo para impedir ou para conscientizar a família a respeito disso. E aí, durante alguns anos, eu venho me capacitando e participando de seminários, o máximo de informação possível para conseguir quebrar as barreiras que a sociedade, as famílias e muitas pessoas ainda têm relacionado ao tema. Sem dúvida. Me diz uma coisa, como é que você vê os grupos, porque você falou uma coisa muito importante, que na época você teve estrutura, são reveses mesmo, a vida é uma caixa de surpresas e nós não sabemos até onde cada um do adicto nesse processo de recuperação suportaria situações que não são esperadas. E você teve 2 muito significativas. Até onde que você percebe que esses grupos de mútua ajuda podem ajudar a sociedade, ou mesmo a sociedade dos usuários?
Bom, o grupo de mutua ajuda ele é tão essencial, né? Tem grupos específicos para diversas compulsões ou diversas dificuldades. Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, Amor Exigente. Amor Exigente foi criado para obter qualidade de vida. E durante o tempo, durante o processo de elaboração, foi sendo uma mãe, recebendo os familiares, recebendo alguns dependentes que foram buscar uma alternativa de ter um grupo de apoio, e acabou se tornando um grupo referência, né? Também no processo de mudança de comportamento, tanto dos dependentes como dos familiares, que é de extrema importância. A família é o pilar de tudo aquilo. E se abalar devido à dependência de um filho e não conseguir se restabelecer, fica muito complicado, tanto o filho quando entra num processo de recuperação, como para fazer ele entrar nesse processo, né? E como é importante esses grupos e como as famílias conseguem se sobressair, se fortalecer para que tenha esse suporte mesmo para a família e para ajudar até outras famílias. Que nós não estamos sozinhos, muitas famílias chegam no grupo achando que é só com elas que acontece aquilo. É verdade. E aí elas percebem que está ocorrendo muito mais do que elas imaginam. Você, aqui eu estou vendo no seu currículo que você também é técnico em iridoterapia holística. Então, como é que você vê, não é só isso, né? Principalmente isso, também é especialista em dependência química, como é que você vê, falando do holístico, as terapias alternativas que poderiam estar enriquecendo ou contribuindo na recuperação dos dependentes? Esse foi um achado, assim, que durante esse processo de recuperação teve um achado de entrar nesse mundo do holístico, né? Porque eu pensei em estudar psicologia, saúde pública, medicina, e para se chegar, como eu sou de uma família de um poder aquisitivo baixo, o custo desses cursos são elevados. O material, a dificuldade de acessar isso é muito grande para alguns níveis. E para mim, como que adentrou isso? Seminários, a dificuldade de poder chegar a uma universidade, eu fui adquirindo cursos pequenos, seminários, palestras informativas, e adentrei. Quando eu cheguei na iridoterapia, foi um achado muito grande, porque a terapia holística, na verdade, ela é focada na prevenção, né? Em fazer uma prevenção, para não deixar chegar a doença. E a iridoterapia, ela vem de encontro à criança. Por isso que eu citei a criança. A iridoterapia tem uma área dela que a criança acima dos 7 anos, ela já está com a íris mais que formada. E as emoções já estão fluindo de uma forma muito grande. E dá para ter percepção de estados de ansiedade, de estados depressivos, e qual predisposição a tipos de substâncias. E isso, quando você consegue identificar essa predisposição, você consegue fazer um trabalho de prevenção. E aí a importância de eu ter estudado um pouco mais sobre ela. Apesar de eu não estar atendendo pessoas, no caso no consultório, com a iridoterapia. Mas não tem vontade, às vezes, de falar, Sim. Vem cá para eu ver, estudar um pouquinho Sim, teu olho. Sim. É muito... as terapias alternativas, né? São tantas técnicas e que você vai adentrando e você vai ficando fascinado, porque são formas de avaliar, formas de equilibrar, formas de recomendar.
e uma mais mágica do que a outra, né? Mas onde que você coloca, então, a hidroterapia? Em que momento você vai utilizar essa técnica? A hidroterapia eu utilizo muito mais para outras causas que não seja a dependência. Né? Prevenção de diabetes, prevenção de depressão, para ajudar um pouco sobre a ansiedade. Ó, tem tendência, dá para saber se a pessoa vai ter essa predisposição para o diabetes. Então, já dá para fazer um trabalho de prevenção. Ou vamos diminuir no açúcar, vamos fazer para que não chegue essa doença, não se instale tão rápido, ou que não se instale. Mas tudo bem, esse papo vai longe, porque falar sobre íris é meio complexo. Nós vamos dar o nosso intervalo, voltamos já. Mais um minutinho. Quem vai me ouvir? Quem vai me dar atenção? Eu preciso de algo a mais. Quem vai ouvir a minha voz? Hey! No, no, no. Na, 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 Quem vai ouvir meu choro na madrugada? O meu travesseiro molhado pelas lágrimas, porque minha alegria do dia é uma aparência e a minha tristeza da noite é verdadeira. Talvez eu não mostre realmente quem sou. Eu vejo vários por aí vivendo dessa forma, desacreditados e frustrados, com os sonhos sendo apagados. A verdade do mundo real com a mentira do mundo irreal. O vazio que todos nós sentimos será preenchido por um só. Em todos os momentos Ele está nos vendo ausentes, talvez por nós mesmos. Se nós por nós não quisermos essa ajuda pra mudar, nada nunca mudará. Enquanto isso sacrificamos nossos corpos, nossas mentes, hey, hey. Inconsequentemente, quem vai ouvir a minha voz em meio a muitos sozinho na escuridão? Quem vai ouvir a minha voz em meio a muitos sozinho na escuridão? Quem vai ouvir a minha voz em meio a muitos sozinho na escuridão? Quem vai ouvir a minha voz em meio a muitos sozinho na escuridão? Eu não acreditava em nada supremo, algo espiritual, meu mano, vai vendo. Mas de uns tempos pra cá comecei a prestar mais atenção em tudo isso e aí...